Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo a sua participação através dos nossos canais de interatividade que você vai anotar agora. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, repetindo para você, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Você também pode nos acompanhar e participar através do Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, facebook.com/Antena Esportiva BR. Você também pode mandar a sua mensagem através do site radioantenaesportiva.com, através do aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store. Você pode baixar agora com tranquilidade, não consome tanto espaço da memória do seu dispositivo, então vale a pena você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Você também pode curtir a Antena Esportiva no Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e também no Twitter, @Se Liga na Antena. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando sobre o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 899 e tivemos algumas surpresas, como você vai conferir agora. Opa, agora sim. Jogo 1, deu coluna 1, vitória do Atlético sobre o Coritiba 1-0. Jogo 2, coluna do meio, 0 para o Botafogo Paraibano, 0 para o Vila Nova. Jogo 3, Náutico 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1, deu coluna 1. Jogo 4, Santos 2, São Paulo 2, deu coluna do meio. Jogo 5, Oeste 2, CSA 1, deu coluna 1. Jogo 6, Atlético Mineiro 2, Red Bull Bragantino 1, deu coluna 1. Jogo 7, Grêmio 1, Fortaleza também 1, coluna do meio. Jogo 8, Fluminense 2, Corinthians 1, coluna 1. Jogo 9, Bahia 0, Atlético Goianiense 1, coluna 2. Jogo 10, Santa Cruz 1, Remo 0, coluna 1. Jogo 11, Ceará 2, Flamengo 0, coluna 1. Jogo 12, Goiás 1, Internacional 0, coluna 1. Jogo 13, Palmeiras 2, Sport também 2, coluna do meio. E jogo 14, Botafogo 2, Vasco da Gama 3, coluna 2. Como você pode perceber, tivemos apenas 2 vitórias de visitantes neste concurso 899 na semana passada. E as maiores surpresas ficaram com os jogos 11, 12 e 13. A vitória do Ceará sobre o Flamengo, a vitória do então Lanterna Goiás sobre o líder Internacional e o empate do Palmeiras em casa com o Sport Recife. Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos, nenhuma aposta fez cartela cheia. Por outro lado, 2 apostas acertaram 13 pontos, ou seja, erraram apenas o resultado de um jogo, e cada um desses apostadores embolsou o prêmio de R$ 25.812,19. R$ 25.812,19 foi o prêmio para quem acertou 13 pontos. A arrecadação total foi de R$ 1.307.260,50.
Para você saber outros detalhes, você pode entrar no site loterias.caixa.gov.br no seu computador ou smartphone. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 900, que além de estar acumulado porque no concurso anterior ninguém acertou os 14 jogos, também está acumulado por conta de ser um concurso com final zero. Com isso, o prêmio para quem acertar os 14 jogos neste final de semana é de R$900 mil. Quase um prêmio milionário. É um dinheiro que dá realmente para mudar a vida de qualquer pessoa. Então, R$900 mil é o prêmio, claro, se um apostador acertar sozinho os 14 jogos. Caso haja outras apostas com 14 pontos, o prêmio de R$900 mil será dividido. Vamos então para a grade da programação do concurso 900 da Loteca, que, repito, está acumulado em R$900 mil. Papel e caneta na mão, porque daqui a pouquinho nós vamos analisar todos esses jogos aqui no som da Antena Esportiva. Vamos lá, jogo 1, Grêmio e Palmeiras no domingo. Jogo 2, São Bento e Volta Redonda no sábado. Jogo 3, América Mineiro e Figueirense no sábado. Jogo 4, Cuiabá e Oeste no sábado. Jogo 5, Fortaleza e Internacional no sábado. Jogo 6, Red Bull Bragantino e Ceará no sábado. Jogo 7, Ponte Preta e Operário Ferroviário no sábado. Jogo 8, CSA e Cruzeiro no sábado. Jogo 9, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 10, Avaí e Sampaio Corrêa no domingo. Jogo 11, Coritiba e Vasco da Gama no domingo. Jogo 12, Boa Esporte e Ituano no domingo. Jogo 13, Botafogo e Santos no domingo. E jogo 14, Sport Recife e Fluminense no domingo. Ou seja, temos 7 jogos válidos pelo Brasileirão Série A, outros 4 jogos pelo Brasileirão Série B e 2 jogos pelo Brasileirão Série C. E parece que os técnicos da Caixa Econômica Federal ouviram o Lotecando da semana passada e os jogos da Série C são do Grupo B, o grupo dos times do Sul e do Sudeste. Até agora, a Caixa Econômica Federal tinha colocado na programação da Loteca os jogos do Brasileirão Série C, mas só com as equipes do Grupo A. Os jogos válidos pelo grupo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas aí, agora, a partir do concurso 900, os jogos contemplados pela Terceirona são do grupo do Sul e Sudeste, o grupo B da competição. Vamos analisar a partir de agora todos esses jogos tintim por tintim aqui no som da Antena Esportiva no programa Lotecando. Começando pelo jogo 1, Grêmio e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde na Arena do Grêmio pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 13º colocado com 12 pontos ganhos, 9 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 44% de aproveitamento. O Grêmio, que é o time que até agora mais empatou neste Campeonato Brasileiro Série A. Na rodada passada do Brasileirão, no último final de semana, o Grêmio empatou em casa com o Fortaleza em 1-1. E no meio de semana viajou até o Chile para enfrentar a Universidade Católica pela Taça Libertadores da América e se deu mal, perdeu por 2-0. Com isso, nos últimos 5 jogos, o retrospecto da equipe do técnico Renato Portaluppi é de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Grêmio que vive um jejum de 2 jogos sem vitória. Como mandante no Campeonato Brasileiro, o tricolor gaúcho jogou 4 vezes, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Palmeiras é o 6º colocado com 17 pontos ganhos. 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 62% de aproveitamento e o Verdão é o único invicto até agora neste Brasileirão Série A. No último final de semana,
o Palmeiras protagonizou uma das zebras do concurso 899 e empatou em casa com o Sport Recife em 2-2. Neste meio de semana, viajou até a Bolívia, encarou a altitude de La Paz e o Bolívar e conseguiu vencer por 2-1 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conquistou 3 vitórias e 2 empates, sendo que o Palmeiras já vive uma fase invicta que já dura pelo menos 5 jogos. Como visitante no Brasileirão, o Verdão jogou 5 vezes, 3 vitórias e 2 empates. De acordo com as probabilidades de favoritismo, com as porcentagens de favoritismo, apesar da invencibilidade do Palmeiras neste Brasileirão, o Grêmio é o favorito, com 43% de chances de vitória na coluna 1, contra 30% de chances de coluna do meio e 27% de chances de coluna 2. Grêmio e Palmeiras, duas equipes que representam o Brasil na Taça Libertadores da América, agora vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 4 da tarde na Arena do Grêmio. Jogo 2, São Bento e Volta Redonda. Sábado, 4 da tarde, no estádio Walter Ribeiro, pela rodada 7 do Brasileirão Série C. Mas aí você está vendo essa tela e não está vendo os ícones do site do aplicativo do YouTube e do Facebook, porque esse jogo não vai ser transmitido pela Antena Esportiva. Nós que estamos seguindo os passos do Volta Redonda na Série C, mas desta vez não vamos transmitir o jogo do Voltaço por conta da estreia da Portuguesa da Ilha na Série D do Campeonato Brasileiro. Outra atração da Antena Esportiva, a Luzinha vai enfrentar o Toledo, jogo às 3 da tarde. Por conta disso, não vamos transmitir o Voltaço neste final de semana, tá certo? Mas você vai ter as informações do que estará acontecendo na partida entre São Bento e Volta Redonda durante a transmissão de Portuguesa da Ilha e Toledo. Muito bem, o São Bento é o 10º colocado, ou seja, o lanterna do grupo B, com 2 pontos ganhos. 6 jogos, 2 empates, 4 derrotas, 11% de aproveitamento. O time de Sorocaba ainda não venceu nesta Série C. O São Bento, que na rodada passada da Terceirona, empatou com o Tombense fora de casa em 1-1. Já no meio de semana, pelo Campeonato Paulista A2, empatou com o Taubaté em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista conquistou apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já são 4 jogos sem vitória do São Bento, que como mandante nesta Série C, jogou 2 vezes, empatou uma e perdeu outra. Já o Volta Redonda é o vice-líder do grupo B com 11 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 61% de aproveitamento. O Voltaço, dirigido pelo técnico Luizinho Vieira, perdeu em casa na rodada passada para o Ipiranga de Erechim por 2-1, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Voltaço conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já são 2 jogos sem vitória do Voltaço. E como visitante, a equipe sul-fluminense jogou 3 vezes nesta Série C, com 1 vitória e 2 empates, ainda não perdeu fora de casa. Por isso, o Volta Redonda na coluna 2 é o favorito, com 46% contra 38% de chances de empate e 16% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do São Bento. Realmente o Volta Redonda vai com certeza tentar justificar o favoritismo diante de uma equipe que ainda não venceu nesta Série C do Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna do Grupo B. Volta Redonda que você acompanha aqui no som da Antena Esportiva, mas repito, neste final de semana, em virtude do Campeonato Brasileiro da Série D, o Volta Redonda vai ficar apenas restrito a informações da partida contra o São Bento durante a transmissão de Portuguesa da Ilha e Toledo, que você vai curtir no sábado a partir das 2h30 da tarde.
Jogo 3, América Mineiro e Figueirense. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O Coelho é o quarto colocado com 17 pontos ganhos. 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 62% de aproveitamento. O América Mineiro vem de vitória na Série B, bateu o Paraná Clube fora de casa por 1-0 e no meio de semana, pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo de ida, o América empatou com a Ponte Preta em Campinas em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe mineira conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já são 2 jogos de invencibilidade. E como mandante nesta Série B, jogou 4 vezes com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Figueirense é o 17º com 6 pontos ganhos, abre a zona de despromoção. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O Figueira vem de um empate fora de casa com o Cuiabá em 0-0 e nos últimos 5 jogos não venceu. 3 derrotas e 2 empates. Tanto é que os torcedores foram tirar satisfação com os jogadores e comissão técnica no estádio Orlando Scarpelli, o que gerou uma grande confusão e inclusive torcedores mais exaltados chegaram a agredir jogadores do Figueirense e funcionários do clube catarinense. Como visitante nesta Série B, o Figueirense jogou 4 vezes, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Temos aí uma das barbadas do concurso 900 da Loteca, porque o América Mineiro é o franco favorito, de acordo com as porcentagens. 62% de chances de vitória para o Coelho na coluna 1, contra 31% de chances de coluna do meio e 7% de chances de vitória do Figueirense na coluna 2. Isso significa que se o Figueirense conseguir a vitória sobre o América Mineiro, ainda mais jogando fora de casa, a chance de ter um ganhador com 14 pontos ou até mesmo do concurso acumular para a próxima semana é muito grande. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Tem muito futebol no nosso YouTube, tem Premier League, tem Brasileirão Série A, Brasileirão Série C com Volta Redonda, a Série D com os times do Rio de Janeiro e também a cobertura da Copa do Brasil, da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Você não perde por esperar, você pode se inscrever no nosso canal, você não vai se arrepender, youtube.com/Antena Esportiva, além de você, claro, acompanhar o Lotecando todas as quintas-feiras. Vamos agora analisar o jogo 4, Cuiabá e Oeste, sábado 9 da noite na Arena Pantanal pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O time matogrossense é o vice-líder da segundona com 18 pontos ganhos, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 66% de aproveitamento. Largou muito bem a equipe do Cuiabá, que na rodada passada venceu o CSA por 2-1, jogo que estava atrasado. Então o Cuiabá pagou esse jogo e conseguiu a vitória fora de casa diante do CSA. Nos últimos 5 jogos, a equipe verde e amarela conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como mandante nesta Série B, jogou 4 vezes com 2 vitórias, 2 empates, ainda não conhece a derrota jogando em seus domínios. Já o Oeste está na outra ponta da tabela, é o 18º com 6 pontos ganhos. 9 jogos, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas e 22% de aproveitamento. O Oeste, na rodada passada, venceu o CSA por 2-1, jogando em casa. Lembrando que Oeste e CSA foi válido pela rodada 9, do Brasileirão Série B. Já a CSA e Cuiabá foi válido
por uma rodada anterior. Então, Cuiabá e CSA se enfrentaram no meio desta semana. Oeste e CSA jogaram no último final de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas, sendo que a sequência negativa do Oeste acabou no último final de semana com a vitória sobre o CSA. Como visitante neste Brasileirão, Série B, o Oeste jogou 4 vezes, 2 empates, 2 derrotas, ainda não sabe o que é vencer, ou seja, é um time que ainda não perdeu como mandante, que é o Cuiabá, contra a equipe que não sabe o que é vencer como visitante nesta Série B, que é o Oeste. Então, por conta disso, temos outra possibilidade de barbada. 68% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Cuiabá, contra 20% de chances de coluna do meio e 12% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Oeste. Portanto, mais um jogo da Série B com possibilidade de você marcar uma coluna seca. Sem dúvida, até porque o Cuiabá faz muito boa campanha e o Oeste só venceu na Série B na rodada passada diante do CSA, que também está na zona de rebaixamento para a Série C. Jogo 5, Fortaleza e Internacional. Sábado, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. Pois bem, o tricolor cearense é o 10º colocado com 12 pontos ganhos. 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 40% de aproveitamento. O Fortaleza, na rodada passada, visitou o Grêmio em Porto Alegre e conseguiu arrancar um empate em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fortaleza não sabe o que é derrota há 2 partidas. Como mandante, o Fortaleza jogou 4 vezes neste Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 2 vitórias e 1 derrota. Não, perdão, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Isso mesmo, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 4 jogos na Arena Castelão. Já o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro Série A com 20 pontos ganhos. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 66% de aproveitamento. Na rodada passada, o Colorado tropeçou diante do Goiás, no Planalto, 1-0. E no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, fez um jogo duro contra o América de Cali, jogando no Beira-Rio, mas conseguiu a vitória suada por 4-3. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como visitante neste Campeonato Brasileiro, jogou 5 vezes, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então temos aí, de acordo com as porcentagens, uma promessa de jogo equilibrado. Uma promessa de jogo em que você vai ter que marcar duplo ou triplo. 36% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Fortaleza, contra 30% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória do Internacional na coluna 2. Vale lembrar que o Fortaleza não jogou no meio de semana, até porque já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil por conta do título da Copa do Nordeste de 2019. Então, o Fortaleza, em tese, está mais descansado que o Internacional, que ainda terá que fazer uma viagem de Porto Alegre para Fortaleza, além de ter jogado no meio de semana. Então, realmente, por conta disso, dá para a gente entender por que o Fortaleza tem um pequeno favoritismo diante do líder Internacional. Portanto, é a chance do tricolor cearense conseguir alcançar uma posição melhor na tabela de classificação e também para que as outras equipes encostem no líder Internacional, como Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras, Atlético Mineiro, times que estão logo atrás do líder, que é o time gaúcho.
Jogo 6. Red Bull Bragantino e Ceará. Sábado, 7 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Red Bull é o lanterna da Série A com 7 pontos ganhos, 10 jogos, 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas, 23% de aproveitamento. O time de Bragança Paulista perdeu na rodada passada fora de casa para o Atlético Mineiro por 2-1 e não sabe o que é vencer há pelo menos 5 jogos. Nos últimos 5 compromissos, foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Red Bull jogou 4 vezes, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Por outro lado, o Ceará está na parte do meio da tabela, é o 9º colocado com 13 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 43% de aproveitamento. O Vozão protagonizou uma das zebras do concurso 899 na semana passada ao derrotar o Flamengo do Domenic Torrent por 2-0 jogando na Arena Castelão. E no meio de semana o Ceará foi até Santa Catarina e venceu o Brusque por 2-0 pelo jogo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. O Ceará vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o time do técnico Guto Ferreira jogou 4 vezes, com 1 vitória e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, temos aí 36% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Red Bull Bragantino, 27% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do Ceará na coluna 2. Outro jogo equilibrado, mas o Ceará, neste caso, tem um leve favoritismo, até porque tem uma posição melhor na tabela que o Red Bull Bragantino, mas vale lembrar que o Vozão jogou no meio de semana, diferentemente do rival deste final de semana. Isso pode ser um diferencial. E o Red Bull Bragantino também joga em casa, por isso o duelo está, de acordo com as porcentagens, como equilibrado e difícil de prever algum resultado. Jogo 7. Ponte Preta e Operário Ferroviário. Sábado, 7 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. A Macaca é a terceira colocada com 17 pontos ganhos, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 62% de aproveitamento. A Ponte, na rodada passada, fora de casa, bateu o Avaí por 1-0 e no meio de semana, pela Copa do Brasil, empatou em casa com o América Mineiro em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a Ponte venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A Ponte Preta está a 3 jogos sem conhecer a derrota. Como mandante nesta Série B, a Ponte Preta jogou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Fantasma, como é conhecido o Operário Ferroviário, é o 7º colocado com 15 pontos ganhos. 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. A equipe paranaense, na rodada passada, venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante nesta Série B, o Operário Ferroviário jogou 5 vezes, com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens de favoritismo, temos a Ponte Preta favorita com 56% de chances, contra 25% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Operário Ferroviário na coluna 2. Ou seja, mais uma chance de barbada para o concurso 900, mais uma chance de aposta certeira à vitória da Ponte Preta, que ocupa o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste momento. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Não saia daí, voltamos já já.
Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se liga na Antena Esportiva. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Estou de volta aqui no som da Antena Esportiva com o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro, é óbvio que você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena, conectando suas emoções. Participe do nosso programa através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos em seu dispositivo. Vale a pena você se inscrever no nosso canal, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar e participar através do Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, facebook.com/Antena Esportiva BR. Além disso, você pode também baixar o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Você também pode nos acompanhar pelo site radioantenaesportiva.com e também seguir a Antena Esportiva nas outras redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e pelo Instagram, @rádio antena esportiva, tá certo? Muito bem, no bloco anterior analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 900 da Loteca, que neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$900 mil. Prêmio acumulado, já que não houve acertadores de 14 pontos
na semana passada e também porque é um concurso de final zero. Então, por isso o prêmio está na casa dos R$900 mil e é claro que nós da Antena Esportiva vamos te ajudar a faturar essa grana, vamos te ajudar a conquistar essa premiação. Mas para isso você precisa ficar atento às nossas dicas, aos nossos detalhes, tá certo? Vamos então voltar à nossa série de análises com o jogo 8. CSA e Cruzeiro, que se enfrentam neste sábado, às 9 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. Muito bem, o CSA é o lanterna da segundona com 4 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 16% de aproveitamento. O time alagoano, que recebeu o Cuiabá no meio de semana pela Série B e se deu mal, perdeu por 2-1 e nos últimos 5 jogos não venceu. Foram 4 derrotas e 1 empate. Que fase da equipe do CSA neste momento. O CSA que foi rebaixado da Série A para a Série B. E como mandante nesta segundona, o CSA jogou 4 vezes, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Por outro lado, o Cruzeiro, que também veio da Série A para a Série B, 13º colocado com 8 pontos ganhos, 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 29% de aproveitamento. Lembrando que o Cruzeiro começou a competição com menos 6 pontos por conta de uma punição imposta pela FIFA. Na rodada passada, a Raposa em casa venceu o Vitória por 1-0 e nos últimos 5 jogos venceu 1 vez, empatou 2 e perdeu 2. O Cruzeiro, que vinha de uma sequência sem vitórias, acabou quebrando o jejum contra o Vitória. No quesito visitante, o Cruzeiro jogou 4 vezes nesta Série B, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Cruzeiro é o favorito para conquistar mais uma vitória, 42% de chances contra 28% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória do CSA. Apesar do Cruzeiro ser o favorito, note que o CSA tem aí uma porcentagem alta, considerando que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e considerando também que o Cruzeiro é o franco favorito para conquistar uma das vagas, a Série A do Brasileirão, no final da temporada. Então, é o Cruzeiro favorito, mas a gente tem que ficar de olho, de acordo com as porcentagens, em uma possível vitória do CSA, visto que o Cruzeiro já perdeu jogos contra equipes consideradas aí consideradas azarões, como o CRB, por exemplo. Então, tem que ficar de olho no CSA, mas lembrando que o Cruzeiro é o favorito para vencer mais uma. Jogo 9, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, duelo dos Atléticos. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Atlético Goianiense é o 12º colocado com 12 pontos ganhos, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. O Dragão, na rodada passada, venceu o Bahia por 1-0 e no meio de semana perdeu por 1-0 para o Fluminense pela Copa do Brasil, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense do técnico Wagner Mancini conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vinha de uma sequência invicta que durou pelo menos 2 empates e 2 vitórias, durou pelo menos 4 jogos, até perder para o Fluminense neste meio de semana. Como mandante no Campeonato Brasileiro Série A, o Dragão jogou 4 vezes com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 18 pontos ganhos, 9 jogos, 6 vitórias,
3 derrotas, 66% de aproveitamento. O Galo ainda não empatou nesta Série A. Na rodada passada, o Galo, do técnico Jorge Sampaoli, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou 4 vitórias e apenas uma derrota. Como visitante, jogou 5 vezes, com 2 vitórias e 3 derrotas. Lembrando, o Atlético Mineiro ainda não empatou neste Campeonato Brasileiro. Por isso, de acordo com as porcentagens de favoritismo, o Atlético vem à frente com 40% de chances. O Atlético Mineiro, que está na coluna 2 deste jogo 9, contra 28% de chances de coluna do meio e 32% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Atlético Goianiense. Ou seja, é um jogo que, se você for marcar duplo, você tem que marcar duplo aberto, ou seja, coluna 1 e coluna 2, porque o Atlético Mineiro ainda não empatou nesta Série A. Mas o Atlético Goianiense tem se mostrado uma equipe complicada, principalmente quando joga em casa, visto que venceu o Flamengo, o atual campeão brasileiro, em casa, no primeiro jogo que fez pelo Campeonato Brasileiro Série A 2020. Jogo 10, Avaí e Sampaio Correia, domingo 11 da manhã na Ressacada pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O Avaí é o 11º com 10 pontos ganhos, 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 37% de aproveitamento. A equipe catarinense, na rodada passada, jogou fora de casa contra o Confiança e arrancou um empate em 2-2. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, jogou 5 vezes, com 2 vitórias e 3 derrotas, ainda não empatou jogando em casa. Já o Sampaio Correia é o 19º com 4 pontos ganhos e está dentro da zona de rebaixamento. 7 jogos, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas e apenas 19% de aproveitamento. O Sampaio Correia jogou 2 vezes nesta semana. No final de semana, perdeu para o Operário Ferroviário em casa por 1-0 e no meio de semana, pelo Campeonato Maranhense, empatou com o Juventude em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sampaio Correia que não vence há 2 partidas. E como visitante, a Bolívia Querida conseguiu em 3 jogos 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Avaí tem 47% de chances de vitória na coluna 1, contra 29% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Sampaio Correia. O Avaí poderia até colocar um pouco mais de favoritismo, porque a equipe catarinense não atuou no meio de semana, diferentemente do rival Sampaio Correia. Então, o Avaí pode se considerar franco favorito para conseguir a vitória diante da Bolívia Querida, ainda mais jogando em casa no estádio da Ressacada. Jogo 11, Coritiba e Vasco da Gama, domingo 4 da tarde no estádio Couto Pereira pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Coxa Branca é o 19º com 8 pontos ganhos, 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e 26% de aproveitamento. Na rodada passada, perdeu para o arquirrival Atlético por 1-0 fora de casa, na Arena da Baixada. Nos últimos 5 jogos, a equipe Coxa Branca conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba não conhece a vitória há 4 jogos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, jogou 4 vezes, 1 vitória e 3 derrotas. Ainda não empatou jogando no Couto Pereira. Já o Vasco da Gama é o 4º colocado com 17 pontos ganhos e está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2021. O Cruz Maltino, em 9 jogos, conquistou 5 vitórias,
2 empates e 2 derrotas, com 62% de aproveitamento. O Cruz Maltino, na rodada passada, venceu o Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos por 3-2, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva, e visita o Botafogo nesta quinta-feira pela 4ª fase da Copa do Brasil, jogo que vai ser transmitido pela Antena Esportiva logo na sequência do Lotecando. Nos últimos 5 jogos, o Vascão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Vasco jogou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, temos aí o Vasco com um leve favoritismo de 38% na coluna 2, contra 29% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Coritiba na coluna 1. Ou seja, o Vasco é o favorito sim para conquistar a vitória diante do Coritiba, mesmo jogando fora de casa, mas o Vasco, diferentemente do Coritiba, vai atuar ainda neste meio de semana, então vai ter um desgaste maior que o rival, que pôde se preparar durante toda a semana, visando o jogo de domingo às 4 da tarde no estádio Couto Pereira. Jogo 12, mais um jogo válido pelo Brasileirão Série C, Boa Esporte e Ituano. Domingo, 4 da tarde, no estádio Dilson Melo, pela rodada 7 da Terceirona. A equipe mineira é a 9ª colocada do grupo B, com 3 pontos ganhos. 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas, 16% de aproveitamento e nenhuma vitória até aqui. Na rodada passada, viajou até Porto Alegre para enfrentar o São José e empatou sem gols. Nos últimos 5 jogos, o Boa Esporte conseguiu 2 empates e 3 derrotas. O Boa Esporte que ainda não venceu nesta Série C e por isso, como mandante, em 3 jogos que fez, empatou 2 e perdeu 1. Já o Ituano é o 7º colocado com 6 pontos ganhos, é o 7º do grupo B. A equipe paulista, em 6 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 2, com 33% de aproveitamento. Na rodada passada, empatou com o Criciúma em 2-2, jogando no estádio Novelli Júnior. Nos últimos 5 jogos, o Galo de Itu conseguiu aí 3 empates e 2 derrotas, mesmo o retrospecto do rival deste final de semana. E como visitante, jogou 2 vezes com 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, esse jogo tem uma possibilidade grande de terminar em coluna do meio. 49% de chances de empate contra 28% de chances de vitória do Boa Esporte na coluna 1 e 23% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Ituano. Portanto, 2 equipes que passam por uma fase ruim nesta Série C. O Ituano só venceu na estreia, depois não venceu mais, e o Boa Esporte que ainda não venceu nesta terceirona, portanto é um duelo bastante equilibrado. Jogo 13, Botafogo e Santos. Domingo, 6h15 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 11 do Brasileirão Série A, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva. Pelo site radioantenaesportiva.com, pelo nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, também pelo Facebook e pelo nosso YouTube. O Fogão é o 17º com 9 pontos ganhos, 9 jogos, 1 vitória, 6 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Fogão foi derrotado na rodada passada pelo Vasco da Gama por 3-2 em pleno Estádio Olímpico Newton Santos e recebe o Vasco da Gama nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Repito, o jogo que você vai curtir daqui a pouquinho, logo após o Lotecando. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Autuori venceu 1 vez, empatou 2 e perdeu 2. Ou seja, o Botafogo vive uma sequência de 4 jogos sem vitória.
Como mandante neste Brasileirão, jogou 4 vezes, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Santos é o 7º colocado com 15 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, empatou em casa com o São Paulo em 2-2. E no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, jogou contra o Olímpia também na Vila Belmiro e ficou no empate em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Cuca venceu 2 vezes e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Santos não perdeu. Como visitante, jogou 4 vezes, com 2 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Santos leva vantagem com 38% de chances de vitória, contra 27% de chances de coluna do meio e 35% de chances de vitória do Botafogo na coluna 1. Portanto, o Santos, por ter um time mais forte e por ter uma equipe que já está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é o favorito para conseguir a vitória diante do Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos. Repito, jogo que você vai curtir no som da Antena Esportiva no domingo a partir de 5h45 da tarde. Jogo 14, Sport Recife e Fluminense. Domingo, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. A equipe pernambucana é a 15ª colocada com 11 pontos ganhos, 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 36% de aproveitamento. Na rodada passada, conseguiu a façanha de empatar com o Palmeiras em pleno Allianz Parque em 2-2. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura conquistou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Sport não vence há 2 jogos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Leão jogou 4 vezes, 2 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, o Fluminense é o 8º com 14 pontos ganhos, 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 46% de aproveitamento. No último final de semana, despachou o Corinthians no Maracanã por 2-1 e, pela Copa do Brasil, no meio de semana, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Esses 2 jogos você pode acompanhar conosco no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann conquistou 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Fluminense vinha de uma sequência de 2 derrotas seguidas até conquistar a vitória diante do Corinthians e aí embalar uma sequência de 2 vitórias seguidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Flusão jogou 4 vezes com 1 vitória e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, 44% de chances de vitória do Fluminense na coluna 2, contra 29% de chances de coluna do meio e 26% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Sport Recife. Então o Fluminense consegue aí ser o favorito para conquistar mais uma vitória neste Brasileirão Série A. Muito bem. Os 14 jogos foram analisados, então chegou a hora de repassar a programação do concurso 900 da Loteca, valendo o prêmio de R$900 mil para quem acertar os 14 jogos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber outras informações de combinações de apostas, é só você ir no site das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vamos lá para a programação. Jogo 1, Grêmio e Palmeiras no domingo. Jogo 2, São Bento e Volta Redonda no sábado. Jogo 3, América Mineiro e Figueirense no sábado. Jogo 4, Cuiabá e Oeste no sábado. Jogo 5,
Fortaleza e Internacional no sábado. Jogo 6, Red Bull Bragantino e Ceará no sábado. Jogo 7, Ponte Preta e Operário Ferroviário no sábado. Jogo 8, CSA e Cruzeiro no sábado. Jogo 9, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 10, Avaí e Sampaio Correia no domingo. Jogo 11, Coritiba e Vasco da Gama no domingo. Jogo 12, Boa Esporte e Ituano no domingo. Jogo 13, Botafogo e Santos no domingo. E jogo 14, Sport Recife e Fluminense no domingo. Desejando a você, ouvinte, boa sorte, que você faça uma boa aposta e quem sabe você possa faturar o prêmio estimado em R$900 mil. É um prêmio quase milionário. Lembrando que está acumulado porque não houve ganhador no concurso 899 e também porque é um concurso final zero, por isso o prêmio somado está em R$900 mil. Estamos encerrando mais um Lotecando, mas você vai continuar na Antena Esportiva, no YouTube, no Facebook e no site e também no nosso aplicativo, porque daqui a pouquinho você vai conferir as emoções de Botafogo e Vasco da Gama, direto do Estádio Olímpico Newton Santos, e eu estarei contando essa história ao lado do Felipe Lavô, então não saia da Antena Esportiva em hipótese alguma. E no final de semana tem muito mais. No sábado tem as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão do futebol nacional, com Portuguesa da Ilha e Toledo, com o Daniel Kaiser a partir das 2h30 da tarde. No domingo, outros 2 jogos. Pela Premier League, 12h30, tem Chelsea e Liverpool, grande jogo, um grande clássico da Terra da Rainha com o David Alisson. E às 6h45 tem Botafogo e Santos, que é o jogo 13 do concurso 900 da Loteca. Você vai acompanhar comigo direto do Estádio Olímpico Newton Santos, tá certo? O Lotecando nas 2 últimas semanas em horários alternativos por conta das jornadas antenadas, mas na semana que vem o Lotecando também terá um horário alternativo devido à jornada antenada. Então o Lotecando na próxima quinta-feira, marque aí na sua agenda 6h30 da tarde, porque a partir das 7h30 você vai conferir Fluminense e Atlético Goianiense, Atlético Goianiense e Fluminense pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil. O jogo começa às 8 da noite, mas às 7h30 você já confere os detalhes aqui no som da Antena Esportiva. Por isso o Lotecando, mais uma vez, vai ter que mudar de horário, mas sempre com atualizações aí da Loteca, a Loteria Esportiva. Lembre-se bem, viva intensamente, não se esqueça da máscara e previna-se contra a Covid-19. Até daqui a pouco! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se liga na Antena Esportiva. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente, 191.
Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.